que quando alguém falava alguma coisa, irmão, o negócio era tinhoso. Mas quando você é de Deus, preste atenção nisso. Quando você é de Deus, quando você é de Deus, quando você tem prazer em ouvir falar de Deus, aí você pode dizer, eu sou de Deus. Quando você não tem prazer em ouvir falar de Deus, a palavra de Deus te incomoda, está perdido. Está perdido. Aí, e lá em São Paulo, o missionário falou assim para mim, ô Mota, vou te dar um conselho. Sim, senhor. Se você não acabar com isso, você vai morrer. Bom, acabou. Eu não quero experimentar. E aí você descobre que era uma ilusão, era uma vaidade, não era o que eu queria. E aí meu cérebro deu uma... E eu comecei a ver que eu tinha que me livrar daquilo. Pois a minha vida só andou depois que eu me livrei daquela situação. Chamei a pessoa, pedi desculpa, falei, ó... E toquei minha vida até que aconteceu, né, da gente namorar, namorei com a Jeane direitinho, tal. Muitas pessoas censuravam, teve gente dizendo até que a Jeane estava grávida. Negócio sério. E aí, antes do casamento, a mãe dela levou ela para fazer exames, a sua filha é virgem. E a mãe dela ficou até com vergonha e pediu desculpa. Ah, Mota, pensei tanto mal de você, não sei o que e tal. E eu falei, chefe de cabeça, senão você está perdoada, porque um homem que não perdoa, ele também não é de Deus. E não fiquei escrachando, falando mal, não, nada disso. Perdoar é perdoar. Né? E graças a Deus tudo certo. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 7, você pode poder entender o que é um casamento. Casamento não é porque a moça é bonita, o moço é bonito, vamos juntar aqui, vamos não. Casamento é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. E graças a Deus, eu ontem fiz um casamento que eu fui para casa muito feliz. Pelo fato de praticamente os dois serem criados na verdade, né? A Caroline, eu peguei ela com acho que uns 7 ou 8 anos por aí. E toda a formação dela foi aqui, no Evangelho, aqui na igreja. Ela não tem doutrina de outro lugar, não, ela tem a palavra de Deus. Entendeu isso? E graças a Deus, sempre me respeitou. Quando Jesus chamou ela de obreira, eu nunca vi essa menina dizer, a partir de hoje eu sou mais obreira. Ela e a mãe dela, sempre com uma roupinha de obreiro. Geni construiu a casa dela, criou o filho, tudo com a palavra de Deus. E hoje chegou ao ponto que chegou. Né? O marido também tem um bom exemplo, você não pode falar nada do Carlinhos, não tem nada do Carlinhos. Apesar dele ainda não ser um homem batizado, mas o que você pode falar dele? Nada. É um homem completamente de caráter limpo. E ontem eu fiquei muito orgulhoso de vendo ele entrar lá com a filha dele, né? Foi muito legal, gente, muito legal. Elivelto também, todo de terra, todo bonito, né? Elivelto está parecendo até Steve Aondi. Não tem Steve Wonder. 1 Coríntios 7, vê se você entende. Só que isso aqui foi o apóstolo Paulo. Escreveram uma carta para ele, fazendo perguntas. Resposta a perguntas acerca de quê? Só com a Bíblia aí, não?
1 Coríntios 7. Olha o título. A resposta, é isso que está aí? A pergunta acerca de quê? Do casamento. E o que é o casamento? O casamento é a união de duas pessoas. Não é, não gostei muito, joga para lá. Não, isso não é casamento, isso aí é baixaria, isso é pouca vergonha. Entendeu? Você vai ficar defamado ou vai ficar defamada. É complicado. Eu, quando casei com a Jeane, várias vezes eu perguntei: você está certa disso? Você está certa disso? Porque depois é tarde demais. A gente querer separar, vamos lá de novo no doutor, vamos divorciar, e não dá. O juiz até divorcia, te dá a carta de divórcio, você está livre da moça, da responsabilidade, mas da mão de Deus você não está, não. Da mão de Deus a coisa é séria. Ele disse: eu sou o Senhor e não mudo. Entende? Por isso que aparece logo as crises de ciúme. Parece crise de ciúme, e o demônio está no meio do negócio. O homem não confia na mulher de jeito nenhum. Não confia. Até se ela passar, entrar na padaria, e pode ter um cara muito cheiroso dentro da padaria, o perfume grudado na mulher, se ela chegar em casa: que perfume é esse? Quem que você abraçou? Quando vê, o pau está quebrando, não está assim um dente, está com o olho roxo, porque ele não confia nela. Porque está fora do que Deus tratou ele. Não é Deus que castiga, não, é aquele demônio que está governando sua vida. Por isso, pensa bem antes de casar. Então está assim: ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. O Paulo foi casado, sabia disso? Paulo foi um homem casado. E só que ele era membro do Sinédrio. E a pessoa, para ser membro do Sinédrio, tem que ser casado. Mas como ele começou a seguir a Jesus, a mulher descartou. É isso. Tem homem que não aceita que a mulher seja muito certinha. E tem mulher que não aceita que o homem seja muito certinho. A gente é crente, mas pode tomar uma cervejinha, por que não pode? A gente é crente, mas pode tomar um vinhozinho. Você está botando o demônio no seu relacionamento, irmão. Eu fui para Gramado com a Jeane na lua de mel, e a gente podia falar inglês lá, irmão. Podia ter tomado todas lá, mas eu vou ensinar isso à minha mulher, irmão. E eu vou trair Jesus, depois vir para o altar, na cara de pau, pregar para vocês. Tivemos de tudo, irmão. Pianista, a caráter, tocou uma música lá de Roberto Carlos, e até foi umas que você falou comigo sobre sobre o fundi. Aquele fundi. Eu fundi, quem sabe o que é fundir? Fundir é tudo, você faz seu churrasco na mesa, aquele vasilhame cheio de chocolate, né? Queijo derretido, aí você crava lá um pedacinho de carne, vai no queijo. Aí eu chamei o garçom: por favor, você tem suco de uva aí? Disse: dê 2 taças pra gente. Podia ter pedido 2 taças de vinho. Mas não, meu irmão, já fui alcoólatra. Meu casamento é para valer. Aí trouxe lá 2 taças de vinho, nossa, estou muito feliz com isso. E depois a gente andou por lá e tal, sem pecar. Sem pecar. E glória a Deus. Ficamos no centro de Gramado, ali é centro, né, que a gente ia e voltava a pé, né? A gente pegou o Uber e ia para outros lugares lá. Então, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher.
e cada um tenha o seu próprio marido. O homem não pode estar com uma mulher e pensando na outra, nem na cama. Para poder se realizar, tem que pensar na outra. Você está adulterando. Jesus falou que até em pensamento você comete o adultério. O demônio fica mandando na sua vida. E vice-versa. A mulher, para se realizar com o homem, tem que pensar no outro que faz diferente. Você está pecando. Você ouve alguém pregar isso aí, falar isso? Quem fala? Por isso que é uma separação atrás da outra. Tem homem que não dá certo com ninguém, tem mulher que não dá certo com ninguém. Porque não falam a verdade. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher o marido. O que é isso? Eles não podem negar-se um ao outro. Não pode. Isso tem que estar sempre em comunhão sexual. É desse jeito. E mais, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas ela manda no corpo do marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas ele manda no corpo da mulher. Aí que ele tem que cuidar, né? Tem mulher, irmão, misericórdia, coitado. É tanta inflamação, irmão, porque o marido trata muito mal o corpo dela. Tem mulher que chega a usar fralda. É um negócio sério. É mais ou menos assim. Se o dedo que você está tirando a cera, você pode catucar o dente também? Deu para entender, né? Está tirando cera do ouvido, daqui eu falo, tem um negocinho aqui. Então o micróbio da cera do ouvido vai passar para o dente. Você está entendendo o que eu estou falando? Vamos lá. Não vos defraudeis um ou outro. O que é defraudar? Negar. Não, hoje eu estou com dor de cabeça, eu estou com um negócio aqui na coluna, aqui, e aí? Se não por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Hoje, na era do WhatsApp, na era das redes sociais, se a pessoa está namorando e é sério, até na foto eles têm que estar juntos. Se é isso que você quer, se não é, fica sozinho, não bota ninguém junto com você não. Mas se é sério, e aí a pessoa vê, fulano está sozinho, ou fulano está sozinho, não tem compromisso. É igual casado, mas não usa aliança, e aí? Usar. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então o policial não usa farda. Então ele está dizendo que ele tem compromisso com o Estado, com o país. Tudo bem? Senta lá, parece. Vamos lá. Então ele diz o seguinte, vamos repetir o sino. Não vos defraudeis um ou outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para vos aplicardes a oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para quê? Para que Satanás vos não tente pela vossa... ela não liga muito para mim, então eu vou dar uma voltinha por aí, vou ver se tem alguém que olha para mim e se interessa, está perto, isso que vai acontecer. E vice-versa, o homem ou a mulher também. Porque vocês não respeitaram a palavra de Deus. O demônio vai lá, tenta. Quantos casamentos aí? 30 e poucos anos, 40 anos,
daqui a pouco a mulher vira as costas para o marido, ou o marido vira as costas para a mulher e vai procurar outro rumo. Tem que obedecer a palavra. Por isso que nos casamentos eu falo tudo. Ontem eu até resumi que eu vi que da hora que antes de um camarada falou assim para mim, pastor, só 20 minutos só, porque falei, esse aí, coitado do Elivel, se depender da bênção dele, não tem, porque o cara está preocupado comigo. A pessoa tem que, vamos pegar uma experiência desse casamento aí, vou ver o que o pastor vai falar, e eu vou aplicar isso na minha casa. É isso. Mas, digo, porém, isso, como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Tem homem que ele fica sem mulher, tem homem que não fica, irmão. Ele fica sem mulher e não faz coisa errada, já tem outros que não. Você vai na casa do sujeito, tem lá DVD pornô, tem revista pornô, tem celular cheio de mulher nua. O demônio manda mesmo no cidadão. Negócio sério. Digo, porém, aos solteiros, qual é o ensinamento para os solteiros? E às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Fica calminho, fica quietinho. Espera no Senhor. Mas se não podem conter-se, faz o quê? Casa-se, porque a pessoa fica se mexendo no outro, fica acendendo fogo e acaba fazendo a coisa errada. E quando começa errado, vai errado o tempo todo. A palavra errada nunca vai ser certa. Certo é certo, errado é errado. Então é bom fazer tudo certo. Mas na frente, alguns que não concordam, não comigo, mas com a verdade, dizem, poxa, por que eu não ouvi o pastor, meu Deus? Pastor não, Deus, eu ouvi. Imagina você se a Jeane aparece grávida. Primeiro bate ia ser na igreja. Pastor fez isso, e aí? Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher, o quê? Se não a parte do marido, não separe. Ah, mas agora eu vi que ele... Não, você tinha que ter visto isso lá atrás, agora não. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie-se com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar, quer morar com ele, não deixe. Ele não perturba você, você pode ir à igreja, pode orar, ele não incomoda você, mas ele não é salvo. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, também não deixe, porque ele não implica com a sua fé, com a sua igreja, não pode deixar. Você tem que continuar orando por ele. Uma hora ele se converte. O seu comportamento converte o seu marido. Está lá no livro de Pedro. O procedimento da mulher salva o marido. Aconteceu isso lá na Rua Padre Antônio, né? Tinha uma mulher fiel na igreja. Ela hoje não está mais com a gente. E o marido passava de calção. Ei, pastor, meu dinheiro não. E ela olhava para mim assim,
Aí um dia ele já passou, chamou ela, eu estou lá pregando, ela veio, ele deu um negócio na mão dela e disse: entrega lá ao pastor. Aí foi uma oferta que ele mandou entregar. Eu falei: mas ela firme com Deus. Você está com uma mulher que não concorda com você para mentir, que não xinga, que tem amizade com os vizinhos. Essa mulher está dando um bom testemunho. Não vive de fofoca, né? E o que aconteceu? Ele acabou entrando para assistir os cultos. Batizei ele. Irmão, está batizado. Mas, porque o marido, versículo 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Por isso que eles têm que ser firmes. Se você não é firme com Deus, esse é o meu parecer, tá? Eu acho que uma pessoa que não é fiel a Deus não vai ser fiel a mais ninguém. Porque Deus, irmão, é o que pode te levar para o céu. Se você não está nem aí de perder isso, você vai temer mais a quem? A quem você vai temer mais? Mais ninguém, irmão. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são o quê? Santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para quê? Para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Assim cada um ande como Deus lhe repartiu, e cada um como o Senhor o chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas. Eu lutei bastante, depois dessa aliança que o pastor Almir me mostrou, eu lutei bastante. A Marlene até vivia com outro homem, minha mulher, a mãe da Verônica, que eu casei, ela vivia com outro homem. E até marquei com ela para a gente conversar, conversamos, e a gente começou eu comecei a batalha para reatar o casamento, por causa da palavra de Deus. Eu não sou burro, né? Mas o que aconteceu? Ela partiu. Aí eu fiquei livre, né, para casar com quem eu quisesse. E pensei muito, eu disse: poxa, tirei uma tornozeleira, não vou botar outra, vou esperar um pouco. Mas aí Deus me mostrou a Jeane, e eu fui vendo o jeitinho dela, muito temente. Até hoje a Jeane, ela parece ter mais juízo do que eu. Essa conversa dela é conversa de gente que tem muito mais idade, temor a Deus, conhecimento da palavra, conhecimento mesmo, ela vai a fundo. E isso começou a dizer: pá, tem a mulher que soma e a mulher que divide. Eu falei: essa é a que soma. E casei com ela conscientemente mesmo. E tenho orgulho de carregar essa aliança no dedo, tão bonito, e glória a Deus. Nós estamos pautados na palavra. Amém, Jesus? Se não é na palavra, você vai ter problema. Outro perigo, vamos lá para Ezequiel capítulo 2. Acharam? Ezequiel capítulo 2. É ruim quando você vira as costas porque Deus fala, que uma hora você vai precisar e Deus vai dizer: ué, nunca precisou de mim? Fica difícil, hein? Fica difícil. Não é que Deus seja vingativo, mas você nunca precisou dele. Agora que você está vendo que você vai morrer, você está desesperado. Achou aí?
Ezequiel capítulo 2, a vocação de Ezequiel e a visão a visão do rolo de um livro. Deus, a visão de Deus é salvar você. Deus não quer que nenhum de nós aqui vamos para o inferno. Deus quer que todos nós vivamos bem, moramos bem, comemos bem, vestimos bem. Deus quer que você viva em paz. Quem está fazendo guerra somos nós que fazemos guerra contra Deus. Não é Deus que faz contra nós. Ele continua sendo Deus, irmão. A ponto dele dizer assim, olha, em Lucas 6, 27, né? A vós que ouve, digo, o quê? Amai a vossos inimigos. Você vê o quanto Deus quer salvar todos nós. Então agora tem que saber se nós queremos ser salvos. É diferente. Ele disse-me, achou aí? Filho do homem, põe em ti em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi e me falava e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Olha quem é, os filhos de Israel, hein? As nações o quê? Rebeldes. Eles não me respeitam, eles não dão valor ao que eu falo. Nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são o que, pessoal? Só andavam de cara feia, semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa, Deus estava falando, olha, eles são rebeldes, é a última vez, estão mandando lá falar com eles, mas eles são rebeldes, tá? Mas, hão de saber que esteve no meio deles o quê? E o que é um profeta? Porta-voz de Deus. Deus mandou uma pessoa falar comigo e eu não dei ouvido. Mas, e tu, ó filho do homem, não os temas, não quero que você com medo deles, não. Nem temas suas palavras, eles vão falar coisas horríveis para você não dá ouvido, não. Ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpião, não temas as suas palavras, nem te assusteis com o rosto deles, porque são casas. Olha como é que Deus conhecia eles, irmão. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo e não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca, come o que eu te dou. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escrito o quê? Lamentações, suspiros e ais. Problemas. Enquanto você for rebelde, você vai passar vergonha, vai estourar uma atrás da outra atrás de você, porque você não respeita a Deus. Quando você respeita a Deus, o que ele falou? 1000 cairão ao teu lado, mas ele diz também que ele te livra do laço do passarinheiro, irmão. Ele diz que debaixo da asa dele você está seguro. Amém? Obrigado, Val. Hein? Obrigado. Entendeu, irmão? Eu já fui rebelde. Irmão, misericórdia. Só de lembrar da nojo. O preço foi muito bom. Estava perdendo meu caráter, minha dignidade. As pessoas já... Eu falei, não. Jesus disse, estes sinais seguirão em meu nome. Como é que Deus
me dá o nome dele para expulsar demônio e eu vou perder para o demônio? Não, peraí. Comecei a lutar e venci. E se você não lutar, quando você resolver lutar, é tarde demais. É igual a pessoa que o dente quebra, faz um buraquinho, e ele não vai no dentista. Daqui a pouco, quando ele vier, perdeu tudo. E enche de incômodo, né? Eu tenho um amigo, doutor Segueto, cirurgião dentista, e um dia eu estava no consultório com ele, estava mexendo até no dente da Tatiane. E teve uma hora que ele falou assim: Mota, pega esse veneno aí para mim. Eu, veneno? Mota, isso no dente dela aí é bicho. Eu vou ter que botar um venenozinho para matar isso. Aí ele limpou aquela panela da Tatiana toda, depois botou lá com a pinçazinha, né, o veneno, depois fez uma massinha e chama-se abiturada, é isso? E tampou ali. Aí então quando diz, eu estou com dor de dente, não é seu dente que dói, é a raiz do dente, tem um micróbio lá que está se alimentando dela. Aí você não cuida, assim é a vida espiritual. Você sabe, você se conhece. Davi disse: eu conheço o meu pecado, ele está sempre diante de mim. Não é possível que você não conheça o seu. Pois é, se você se livrar dele, ele vai te dar prejuízo. Entendeu? E foi isso que Deus mandou Ezequiel avisar. Outra coisa, aqui para a gente não se atrasar. O 1 Samuel capítulo 15 tem que ser rápido. 1 Samuel capítulo 15. Espero que o seu ouvido receba Jesus, tá? Ele é a palavra. Se não recebe, nossa, que bomba. Depois que você vai ver. O 1 Samuel capítulo 15 é igual pessoas que falam mal de pastor, irmão. Não conhece Jesus nem um pouquinho. Se conhecesse, não fazia isso. É acabar de falar, acabar de ouvir, a bomba vem. Estuda um pouco sobre isso, pega um dicionário, compra uma pequena enciclopédia bíblica para você estudar e respeitar a verdade de Deus. O 1 Samuel, Raimundo Nonato está falando comigo lá de Rondônia. Ô Raimundo, um abraço aí para você, meu filho. É Rondônia, né? É Rondônia, sim. 1 Samuel, capítulo 15, eu estou aqui no 16, é 15. No versículo 23, vê se isso se encaixa. Olha aqui, o que ele está falando aí? Porque a rebelião, quando você é rebelde, ele está dizendo que é como o pecado de feitiçaria, a mesma coisa que você fosse feiticeiro. Pastor Mota, é a mesma coisa. Aqui, ó. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade, idolatria, porquanto tu rejeitaste o quê? A palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aí você não vence. Você pensa que vence, é uma coisinha assim, mas o seu coração, sua alma não está em paz, porque você se conhece. Entendeu? E tem pessoas que até a mulher aconselha, como tem marido que aconselha, olha, fulano e tal. E às vezes até os filhos. E aí? Romanos 14 é outra coisa, é rapidinho, para finalizar. Romanos 14, depois de Atos aí,
um conselho que ele dá. Eu, quando sei de alguma coisa, eu vou orar. Que Deus cuide lá e resolve lá a situação. O Romanos 14, achou? Sim ou não? No versículo 12 diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a quem? A Deus. Negócio sério. Você pensa que eu não sei o que você faz na vida, ninguém sabe, mas lá no livro da vida está tudo escrito. E Deus não vai mandar ninguém para o inferno, nem vai mandar ninguém entrar no céu, sem antes mostrar por que está entrando. Vai passar a sua vida, tudo que você fez, o mais escondido que esteja, todo mundo vai ver. Por isso que diz que o que é falado dentro de casa será gritado no telhado, e que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Tem jeito de acabar com isso? Só o arrependimento. Mas arrependimento. Não se arrepender. Mas 14, versículo 12. Está assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não, que pessoal? Não nos julguemos mais uns aos outros, que não dá nada para julgar os outros. Antes seja o vosso propósito de que não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Está sabendo de fulano? Que isso, irmão. Você tem alguma coisa com isso? Não vai para lá, irmão. Deixa que Deus está vendo tudo. Assim funciona. Tinha uma mulher, irmão, que era danada para me caluniar. Tentou tirar o povo da igreja. Mas a mulher pintou, irmão. E minha carne tem hora que vai lá, conversa com ela. Aí eu lembrava da palavra de Deus, quem resolve isso sou eu. Um dia eu estou na igreja, a igreja era lá na Ermelina, mas a mulher atravessou a rua, invadiu a igreja chorando, caiu ajoelhada. Falei, levanta, irmã. Não, pastor, ajoelhada, chorando, só me perdoa. Muita gente que ouviu ela morreu. Quando ela viu que a chapa esquentou, e até hoje ela não tem paz. Ela não tem paz, não tem sossego. Eu perdoei ela, falei, irmã, não quero nem saber, mas eu sabia já. Eu estou perdoando a senhora e estou te abençoando. Mas não respeita, irmão. O que disse Davi? Quem tocou o ungido de Deus e ficou como inocente? Aí você quer consertar uma coisa na tua casa, você não conserta porque você não muda. Tem que mudar. O demônio está ali por causa de você. Por que o demônio matou 10 filhos de Jó? Por causa de Jó. Ele mesmo disse: o que eu mais temia me veio, o que eu receava me aconteceu. O problema era ele. Mas você vai entender isso? Não, que o demônio cegou você não entende. Você é o certinho, e tal. Você que Deus te dá uma igreja. É muito sério. O pastor falou assim para mim: Mota, é uma palavra que você pregou em 93. Irmão, até hoje o pessoal está comentando. Você escutou isso na hora que ele falou? Escutou? Qual foi a palavra? Ele falou: Mota, é lá em Mateus 11. Só para finalizar, vou mostrar para você. Para a pessoa guardar isso desde 93... E eu sabia de um pastor que disse assim: Mota, que é isso, irmão? Isso é muito sério. Eu falei: eu sei. O Mateus 11. Mateus 11, 25. Escute isso com carinho.
Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos. Toda pessoa que se diz muito sábio, eu conheço, é desse jeito aqui, irmão, nunca ganhou uma alma, nunca batizou ninguém, nunca Deus usou para curar. Quem se acha muito sábio, Deus não precisa usar essa pessoa. Aí Jesus está falando aqui, aos sábios e instruídos, e as revelasse aos pequeninos. Se achavam mais sábios que Jesus, mas Jesus ressuscitou tanta gente. Até no finalzinho do Evangelho de João, ele disse que se fosse escrever os livros de tudo que Jesus já fez, a terra não tinha lugar para botar o livro. Olha só. E os sábios e instruídos não fazem isso. Você não ouve um testemunho lá, botou lá no Face ou no jornal que o paralítico andou lá, o leproso foi curado. Você não ouve isso. Mas, assim, ó Pai, porque assim te aprovo. Todas as coisas me foram entregues, meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão é essa aqui que eles guardaram. Ó. Aquele, lê devagar, aquele, quem o Filho quiser revelar. Quando você está mentindo, quem você revela ser o seu pai? Quando você está mentindo, quem você revela ser o seu pai? Quando você é falso, hipócrita, quem você revela ser o seu pai? Quando você é desonesto, quem você revela ser o seu pai? Está aqui. O jeito que você vive, você revela quem é o seu pai. Ninguém fala nada, mas já está sabendo. Pesado. Eu encontrei um camarada uma vez, não me pergunte que eu não vou contar isso a ninguém, nem a Jeane. Falou assim: fulano está lá na tua igreja lá? Eu falei: tá. Fica em lugar nenhum, não obedece ninguém. Um pastor falou isso para mim. Eu falei: que? Eu conheço, ó. Olha só, o cara já está marcado. Que coisa, hein? A gente podia ter ouvido outra coisa. E aquilo é de oração, irmão, cheio do Espírito Santo, olha. Se eu pegar você para dar uma palavra aqui, você consegue? Irmão, vou ensinar uma coisa para você. De vez em quando eu pego a Jeane, sento ela, você vê que ela, senta aí um pouquinho. Olha para mim. Se alguma coisa eu pequei contra você, você me perdoa? Mas você me perdoa? Eu posso ter ferido ela e a porta fechou. Eu preciso abrir essa porta. Aí eu te perdoo, não, você não fez nada. E eu também, se eu te fiz alguma coisa, você me perdoa? Não tem nada não, mas está perdoado. Aí as coisas estão certas. A gente ri, a gente brinca, a gente... Amém, Jesus? Aprenda isso. E tudo vai funcionar. Vem para cá para a gente orar, vem. E se alguém trouxe aí oferta, dízimo, se você não trouxe também, está tudo bem, não tem problema, porque aquilo não é pago não, tá, irmão? A gente pede o que é de Deus. A rebelião é o mesmo que o pecado de feitiçaria. Você tem que estar para ouvir a verdade. Jesus falou que o que é que liberta o ser humano?
Fala aí, Valquíria, o que liberta o ser humano? A verdade. Esse negócio de, não. Você tem que ouvir a verdade, aí é seu amigo. A verdade vem, aí é uma opção nossa, aceitar ela ou não. Naamã, Eliseu ensinou Naamã como ele ia se livrar da lepra. Ele peitou, mas depois ele viu que tinha que ser do jeito que o homem de Deus tinha falado. Como é seu nome, meu jovem? Luiz. Bem-vindo, Luiz. O seu? O seu? O seu? Estou brincando, Sheila. Cadê o meu Samuelzinho? Tá aí? Bem-vindo, tá, Luiz? Muito bem-vindo mesmo. Espero ver você outras vezes. Bom? E a Sheila também, tá, Sheila? Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão. O plano de Deus é fazer vocês felizes. Deus não quer destruir ninguém. Bota isso na cabeça de vocês. Fica andando aí assustado. Não. Deixa Deus dirigir você. Você vai ver como vai ser bom. Você vai pôr a cabeça no travesseiro e vai dormir em paz. Deus está comigo. Glória a Deus. E o demônio não pode chegar em você. Não pode chegar na sua família. Porque você abraça a verdade. O Enéas estava paralítico. O Pedro chegou na casa dele. Sabe o que Pedro falou? Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta essa cama. Ele levantou. 8 anos paralítico. Então é isso que Deus quer fazer com vocês. Glória a Deus. Olha, domingo que vem, a Santa Ceia do Senhor. A pessoa que não toma ceia, ela não tem comunhão com Deus. Você já viu isso na Bíblia? Você acredita no que está na Bíblia? Você não tem comunhão com Deus. Você corre até perigo. Não há comunhão. Jesus foi bem claro que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse não tem meu espírito. Deus me livre, estou fora. Amém? Feche os seus olhos. Graças a Deus. Santo Deus, nós estamos na sua presença, Pai. E esse povo que ora comigo, Deus, é um povo que às vezes não está nem dormindo direito, Senhor. Às vezes, na casa dessa pessoa, todo mundo dorme, menos essa pessoa. E também não fala nada para ninguém. Fica ali ouvindo a condenação do diabo o tempo todo. Você não presta, você não faz nada, e vai por aí. E a pessoa aceita o argumento do diabo e não aceita a porta do seu lado, dizendo: se você for fiel e me confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda iniquidade. Bendisse Davi. Quem pode entender os próprios erros? Expulga de tudo aqueles que me são ocultos. Tira de mim, Senhor, as coisas erradas que estão em mim. Eu não conheço, eu não considero como errado. E o Davi fez uma confissão a Deus, onde a história dele mudou e tornou-se um homem segundo o coração de Deus. Pai, olha para esse povo. Diga assim: Senhor Deus. Gente, fala com fé, isso é sério. Senhor Deus. Se alguém nesse planeta Terra pecou contra mim, por mais irado que eu fiquei, eu estou perdoando essa pessoa.
e estou abençoando essa pessoa. E quanto a mim, se eu cometi algum pecado contra a tua palavra, até o pecado que eu sabia que era pecado, mas eu fiz, eu estou pedindo agora o perdão do Senhor. Me perdoa, me abençoa, me renova. E agora, em nome de Jesus, eu digo a você, diabo, você perdeu o direito em mim. Eu me consertei, eu tenho a certeza, Deus me perdoou, e eu exijo a tua saída da minha vida, da minha casa, da minha família, e leva a sua doença, leva essa dor maldita. Sai, as mulheres, sai do meu útero, sai do meu ovário, sai dos meus rins, do meu fígado, da minha ureta, da minha bexiga, do meu reto, do meu intestino grosso, o delgado, meu coração, as válvulas do meu coração, sai dos meus pulmões, sai das minhas veias cardíacas, respiratórias, sai da veia aorta que leva sangue e que leva oxigênio ao meu cérebro. Vai embora, sai, em nome de Jesus, e não volta. Diga: Senhor Deus, me renova no teu Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus, abraça essa pessoa. Abraça lá o Elivelto na rua de Nelson, a Caroline, a Gisele, a Carlinho, em nome de Jesus, Pai. Eu estou abençoando a igreja. Eu abençoo esses que oram comigo pelo Facebook, logo estarão no nosso canal do YouTube. Eu abençoo também os que têm assistido a nossa rádio IPEC, que têm participado também no Instagram. Eu abençoo a esses que oraram aqui comigo na igreja. E eu te peço, Jesus, que o Espírito Santo entre na casa dessas pessoas e faça daquela casa um pedacinho do céu. Tira de lá, Pai, toda praga, toda maldição, tudo que não presta. E a partir de hoje, a vida dessas pessoas seja uma bênção. Em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja. Em nome de Jesus. Pai, cobre eles com teu manto de justiça. Leve em paz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Desejo uma ótima semana aí para o teu irmão. Luizão, pelo menos um aperto de mão, Luizão. Não é Luiz? É Luiz? É Luiz? É Luiz, teu nome? Prazer de ver, tá mesmo? Quero ver você. Quero ver você aqui na feira. Deus te abençoe, tá bom? Amém. Você fala comigo de longe, está com medo de mim? Não fala comigo de longe, está com medo de mim? Deus te abençoe. Vamos pegar a filha, irmão. Amém? Pega a filha. Mulher nova, bonita, vamos vencer isso aí. Amém? Dá um abração do Samuelzinho lá para mim. Oi, minha jovem. Deus te abençoe e fique na paz. Uma ótima semana.